Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso curso Investimentos Saudáveis. Hoje nós vamos estar falando dos produtos de renda fixa e como que eles vão estar comportando dentro daquelas características que nós falamos anteriormente. Primeiramente, nós temos que entender o que é uma renda fixa, né? A renda fixa, ela tem uma característica de ser um investimento, né? Ele vai ter o rendimento indexado por taxas flutuantes ou pré-fixada. Ou seja, ele pode ter uma variação no rendimento dele, pode não ser certo. E mesmo assim, ele ser uma renda fixa. Daí vão ser taxas flutuantes, conhecido como títulos indexados. E eles vão ter um tempo para ser recebido, esses aportes dele, né? Ou seja, vai ter um prazo de recebimento regular ou vai receber tudo depois de um prazo que vai ser chamado o prazo de vencimento, né, do título. Então, nós temos o quê? Quando você investe em renda fixa, você pode ser indexado por uma taxa igual ao CDI ou a inflação. Isso daí vai flutuar de acordo com o movimento dela. Porém, nunca no final do vencimento, nunca vai ser negativo esse resultado seu. Ele sempre vai variar de acordo com essas taxas. E o pré-fixado, ele vai ter uma quantidade fixa, né? Por exemplo, se ele falou que é 2% ao ano, todo final de ano ele vai contabilizando aquela rentabilidade e quando você receber no vencimento do título, você vai receber aquela proporção, né, dos juros compostos ali aplicado aos seus rendimentos. Então, isso aí, como nós vimos nas aulas anteriores, você vai estar recebendo essa quantia no final sem discussão. Então, eu tenho chance de perder dinheiro em renda fixa? Isso é uma coisa interessante, né? Você realmente tem a possibilidade de perder dinheiro. Se você pega um título, você comprou um título de renda fixa e você não ficou com ele até o vencimento, você pode vir a perder. Sim, senhor. E eu posso ter uma rentabilidade maior do que investindo em ações? Também pode ter. Só do vencimento normal dele ser fixo, por exemplo, você entra ali num tesouro pré-fixado de 4% ao ano. Se a ação caiu, o valor dela, você pode ter uma rentabilidade maior, como pode ter uma rentabilidade menor. Mas também tem jeito de você atuar no mercado para ver se você entra num tipo de título que o valor dele vai aumentar e você vai poder vender no mercado secundário. Isso aí que a gente vai estar trabalhando também. Como que você percebe essas atuações aí no mercado? Então, o que que seria um título de renda fixa? A renda fixa nós entendemos, mas você na realidade compra um título, né? O título, ele é um certificado representativo de valor imobiliário, ou seja, teoricamente você vai emprestar dinheiro para alguém aí, que vai te dar umas características de valor imobiliário, que se caracteriza por possuir regras definidas de remuneração, isto é, cujo rendimento ou índice ao qual o título está atrelado e a data de vencimento são conhecidos. Ou seja, você tem o rendimento, que você vai ser conhecido, né? Pode ser um índice que vai estar variando com o tempo aí, mas você sabe que você, no máximo, que vai correr de risco é em cima daquele índice, e a data de vencimento também é conhecida. Nos títulos de renda variável, muitas das vezes você não conhece nenhum vencimento, né? Por exemplo, a ação, você não tem um vencimento, isso daí é para toda a sua vida, né? A não ser que a empresa venha a falir. Daí é um outro caso, mas teoricamente ele é infinito. Isso é uma das principais características que vão diferenciar a renda fixa com a renda variável. E assim, todos eles são títulos de dívida, né? Mas o que que vai diferir em relação a cada um desses títulos de dívida? O indexador da dívida, né? Porque ele pode ser prefixado, ele pode variar a rentabilidade de acordo com a inflação. Ou seja, se a inflação tiver numa ascendente, talvez é interessante você estar aportando nele, né? Se for o CDI que está numa ascendente, talvez é interessante você estar investindo no CDI. Ainda mais se você não for isento de pagar o imposto de renda do final da aplicação, né? Então você tem que estar observando isso. O segundo fator é o emissor da dívida, porque o emissor da dívida pode estar variando em vários ramos aí. Pode ser empresas listadas em bolsa, pode ser banco, pode ser o governo. Então você tem que estar observando. Cada um desses daí vai trazer um tipo de risco para você. O vencimento ou prazo do empréstimo, isso aqui é extremamente importante, porque se você pega um vencimento maior do que você consegue ficar com esse dinheiro, você pode precisar de tirar ele anteriormente ao vencimento. Então você fica exposto ao mercado ou ao contrato
fixado com o banco aí, né? Então você pode estar perdendo dinheiro nesse vencimento aí. Não no vencimento, mas sim vendendo antes do vencimento, né? O lastro ou garantia do empréstimo, muito desses empréstimos, quando vai falar de debêntures ou certificados recebíveis imobiliários ou de agronegócio, eles vão ter lastros e garantias aí de empréstimo, porque eles não têm o fundo garantidor de crédito, né, que vai estar resguardando. Então, algum deles vai ter lastro ou garantia. A carência, tem alguns desses empréstimos aí que, mesmo você morando na rua, você não pode tirar o dinheiro de lá por um período. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Se você aportar um valor muito grande e não tiver um fundo de emergência, tiver totalmente desguarnecido, você pode passar por um período de dificuldade e mesmo assim não conseguir vender o seu título, porque ele tem uma carência. A carência é um período inicial ali que você não pode vender nem para o banco, nem para a empresa, nem no mercado secundário, de forma alguma. Aquele título fica trancado lá. E tem também o tipo de marcação do preço, né, ou negociação. Normalmente isso aqui é marcação a mercado, né, que nós falamos. Porque isso daí é se você não levar ele para o vencimento, você vender antes do vencimento. Então, todas essas características você tem que estar observando. Tem alguns títulos que nem a marcação de preço é tão interessante, porque ele não é nem negociado no mercado secundário. Então, você não consegue ter liquidez para sair daquele título. Então, você tem que estar observando isso. Vamos falar um pouquinho sobre essa marcação a mercado, né? Vamos supor que você compra um título de renda fixa e você sabe que ele vai te pagar 10% ao ano. E você comprou ele e ele vai rentabilizar durante 2 anos. Quando você pegar aqui no final, você vai receber R$ 36,30, né? Porque como são 2 anos aplicado 10%, esse valor vai ser multiplicado por 1,1 e depois o resultado dele vai ser aplicado por 1,1 também. E você vai receber esse valor no final, né? Que vai ser a sua rentabilidade. Nesse valor aqui, se o título seu for isento de imposto de renda, você recebe ele. Se ele não for isento, você ainda tem que tirar 15% do lucro, ou seja, 15% dos 6,30, né? Daí você tem que considerar isso também nos seus cálculos, porque isso aí diminui um pouquinho a sua rentabilidade. Mas isso aí a gente vai falar em outros vídeos, como é que a gente faz essa gerência aí dessas contas. Então vamos supor que você fez esse título e não tinha uma reserva de emergência. Então você foi lá e vendeu antes do prazo. Nesse caso aqui, ele está abaixo aqui, né? Valendo muito possivelmente R$ 28, alguma coisa assim. Ou seja, você perdeu dinheiro na renda fixa, sim. Você pode perder se sair antes do prazo. Como também você pode ganhar dinheiro. Vamos supor que você entrou aí num título do Tesouro pré-fixado e a taxa de juros estava altíssima ali, né? A taxa Selic estava em 15%. E esse título aí valorizou muito, porque a taxa Selic caiu muito depois que você comprou. Então, antes de chegar no prazo, seu título vai ter uma valorização muito grande. E daí é a hora que você pode ver que você pode ganhar uma rentabilidade maior investindo em títulos, né, do que somente investindo em ações. Porque se você pegar essa visão de mercado, você pode estar exposto em certos títulos em momentos propícios. Isso daí que a gente também vai tentar entender, né? Quais títulos aí são mais adequados para cada momento do mercado. Porque você sempre tem que ter uma rentabilidade maior possível, correndo o menor risco possível, né? Então, as principais taxas que nós estamos fixando aí os títulos, né, que são chamadas de indexações dos títulos. As principais taxas vão ser o CDI. Normalmente os títulos que são privados, eles são indexados pelo CDI. Normalmente CDB, LCI, LCA são todos fixados pelo CDI. Eles também podem ser indexados pelo IPCA ou ser fixos, né? Por exemplo, debêntures que pagam 5% ao ano. Pode ser. Daí então é só uma ideia para você saber mais ou menos como que comporta, né? Você também tem uma indexação pela Selic, né? O produto do título do Tesouro, né, que é o Tesouro Selic, ele é indexado pela Selic. Normalmente a Selic vai subir ou abaixar, ele vai oscilar de acordo com essa variação. Ele é um dos títulos mais seguros contra oscilações de mercado, né? Porque é muito difícil você perder dinheiro dentro de uma aplicação no Tesouro Selic, né? Porque ele tem menos oscilação em todo o mercado. E por isso que ele vai ser indicado futuramente, aí nós vamos estar falando, né, para você colocar sua reserva de emergência.
Nós temos também o IPCA, que ele é determinado pelo Conselho Monetário Nacional, e daí o Banco Central entra atuando na Selic, né, para controlar o IPCA. Ou seja, se você tem uma ideia de como que está comportando o IPCA, você tem uma ideia de como que está comportando a Selic. E também, se você observar aí como que estão as taxas, né, dos países mais ricos e mais seguros, por exemplo, se os Estados Unidos decresceu as taxas até zero, 0,5%, isso permite uma redução da nossa taxa Selic também. Então, isso que você tem que estar observando para ver aonde você vai se expor. Outra forma também de indexar é o IGPM. Um tempo atrás tinha muito produto do Tesouro Direto que era indexado pelo IGPM. Hoje em si não tem, hoje é mais indexado pelo IPCA. Daí então é uma outra forma de estar indexando, né, vários desses títulos aqui e também dá uma rentabilidade de acordo com o GPM. Ele também é um índice de inflação, só que esse é calculado pela Faculdade Getúlio Vargas, né? Normalmente ele é utilizado para corrigir os aluguéis. Então, o CDI ele é calculado pela CETIP, né? Porque como todos os bancos fazem as movimentações dentro de um dia, né? Então a CETIP pega essas movimentações, faz uma média dos juros dessas movimentações, né, dos CDBs dessas movimentações, e daí ele pega essa média e coloca como sendo o CDI do dia. Para você conferir qual que é o CDI do dia, basta entrar no site da B3 ou no próprio site da CETIP, né? Sempre vai estar lá o CDI equivalente do dia e o acumulado dos últimos 12 meses. Normalmente os títulos atrelados ao CDI, né, vão ser os CDBs, LCA, LCI e as letras de créditos. Normalmente eu falo que não é toda vez, né? Normalmente. O que que significa, né, a gente falar que está indexado? Se a gente fala que um índice está indexado, significa que o CDB vai variar de acordo com que o CDI vai variar. Logo, se eu falar que o CDB vale 130% do CDI e o CDI no dia está valendo 4,15% ao ano, então o seu CDB está pagando quanto? 1,3 vezes 4,15. Isso daí vai resultar esse valor. Logo, esse valor tem que ser maior do que ele, né? Porque tem 30% a mais do que o CDI. Assim, nós temos os outros casos, né? Multiplicando 1,2 vezes 4,15, você encontra essa rentabilidade, né? 110% ainda vai dar um valor maior, né, do que o CDI. E daí nós temos também 100% do CDI, né? 100% do CDI ele não é mais nem menos do que o CDI, ele vai ser exatamente os 4,15%. Aí nós temos outros casos, né, que vão dar um valor menor do que o CDI, que vai ser 90% do CDI, ou seja, você vai multiplicar 0,9 vezes 4,15, você obtém a rentabilidade 3,735, né, por cento ao ano, e 80% ele reduz mais ainda, e ao multiplicar aqui você vai obter 3,32% ao ano. Observem bem que isso aqui é uma rentabilidade bruta, né? Nós não estamos considerando aí o pagamento do imposto de renda, né? Que ainda vai ter que abater nessa rentabilidade, e não estamos considerando o efeito da inflação. Porque a inflação, se ela sobe 100% do CDI, e o CDI ele vai subir igual ele mesmo, então, se a inflação foi exatamente 4,15%, você teve a rentabilidade bruta igual à inflação. Ou seja, você só preservou o seu poder de compra. E o valor de dinheiro aumenta, mas o que você consegue comprar em média vai ser a mesma quantidade de antes. Então você tem que estar considerando isso, né? O efeito da inflação, qual tipo que vai dar maior rentabilidade sobre a inflação. E os tipos, né? Os tipos de títulos do Tesouro vão ser o prefixado, no qual nós temos sempre a porcentagem de 2%, né, ao ano, aí é um exemplo, ou pode ser 6%, dependendo do título, né? Quanto mais longo o prazo de vencimento dele, maior essa taxa aqui vai ser, devido ao risco, né? E da mesma forma nós temos os híbridos, né, que ele é indexado por um índice aqui, que vai ser, no caso, o IPCA, que é o que está tendo agora, e esse valor aqui vai aumentando de acordo com os anos também. Se a data de vencimento dele for maior, ele vai dando uma rentabilidade maior. E nós temos o pós-fixado. Normalmente o pós-fixado do título, ele vai ser pós-fixado na taxa Selic.
Mas outros, como CDB, outros tipos de títulos de renda fixa, pode ser 100% do CDI, pode ser 80%, 120% do CDI. Daí, se esse CDI aumenta, nós temos que o título também vai aumentar. Então, se você tem um título pré-fixado com um vencimento de 9 anos, daqui 9 anos, então, no final de cada ano que passa, você recebe 2% sobre o montante que você tem anteriormente. Então, na hora que você tem aqui no terceiro ano, você vai receber 2% sobre o resultado que você obteve anteriormente. Daí você vai ter no próximo ano uma rentabilidade de 2% sobre o valor que você rentabilizou no ano anterior. E assim sucessivamente até o prazo final, considerando que você vai levar o título para o prazo final. Se você vender ele antes desse prazo de vencimento, fica naquela condição anterior e você vende a preço de mercado, né? Daí isso daqui não vale mais o preço do título seu, para a rentabilidade que ele obteve. Como que funciona para os híbridos, né? Se você tem aí o IPCA mais 2, então ele é indexado pelo IPCA e o valor que ele obtiver aqui no ano do IPCA, ele vai dar uma rentabilidade de 2% ali, né, que é multiplicado esse valor por esse. Nesse caso aqui a gente colocou simbolicamente aí esse valor. Daí se o IPCA sobe, naturalmente esse valor aqui sobe o IPCA vezes uma rentabilidade de 2%. Isso daí vai rentabilizando dessa forma cada ano até o final do vencimento do seu título. Na data final, você vai ter uma rentabilidade do primeiro ano aí. Você tem uma rentabilidade correspondente a esse valor do IPCA mais 2. Depois, o IPCA mais 2 vai corresponder a esse valor aqui, por rentabilidade para o próximo ano. Para o próximo ano essa e para o próximo ano essa, né? Até a data de vencimento. Agora, se for o CDI, né? Aqui eu coloquei um exemplo de 100% CDI, mas pode ser qualquer quantidade, pode ser 108, qualquer quantidade de porcentagem aí. Então, se você pega aqui 100% CDI, o tanto que o CDI der no final daquele ano que você tem o investimento lá, você vai ter de rentabilidade no seu título, né? Ou seja, no primeiro ano, se ele deu 2%, você fica com 2% sobre aquele ano. Daí, se no segundo ano ele aumentou aí para quase 4%, então o valor que você tinha aqui no final do primeiro ano vai ser multiplicado por essa rentabilidade, né? Durante o percurso desse ano. E assim sucessivamente. Então, no final, você vai ter uma rentabilidade. Então, no final, você vai ter uma rentabilidade correspondente ao valor de cada um desses resultados aqui no final de cada ano que percorreu aí com o título multiplicado, né? Então você tem uma quantia pré-fixada em cima do índice, né? Com um vencimento aí numa certa data. Então esses aí são todos os títulos de renda fixa que nós temos. Outro caso vai ser a debênture, que ela possibilita você também fazer uma conversão aí em ações, mas é um outro tipo, é o único que vai estar mudando muito desses casos nossos anteriores. Então, na próxima aula, nós vamos estar falando aí mais especificamente dos títulos em si, títulos do Tesouro, títulos privados, e explicando essa relação entre eles.